Está no ar, Porta Aberta. Seja bem-vindo. Porta Aberta. Pode entrar. Porta Aberta. A casa é sua. Porta Aberta, um programa do jornal eletrônico Cotia, tododia.com.br. Apresentação e direção dos jornalistas Sônia Marques e Gilmar José de Almeida. Abri a porta, apareci, a mais bonita, sorriu pra mim. Muito bom dia, boa sexta-feira. E ela sorriu para mim mais uma vez nessa semana, é a vida. Estamos chegando com o Porta Aberta, o programa do Cotia, tododia.com.br, o site de notícias mais respeitado da cidade, notícia a toda hora. E a partir de agora, comigo, Gilmar e Sônia Marques, Marcão e mais as nossas convidadas especiais que serão apresentadas daqui a pouquinho, nós tocaremos o programa de hoje. Lamentavelmente, nós iniciamos com uma notícia que a gente vai se aprofundar, mas perdemos o senhor Benedito Viviani aos 80 anos, 88 anos, uma figura lendária, histórica, emblemática, que tem uma participação muito importante na história de Cotia, e por isso mesmo a gente quer prestar uma homenagem a ele daqui a pouquinho. Pra qualquer seja quem for, abri a porta. Muito bem, Porta Aberta, Sônia Marques, cadê você? Muito bom dia. Bom dia, Gilmar, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade das Rosas. Hoje um programa começa com a notícia triste do falecimento do seu Viviani, né, que foi uma pessoa importante demais na história da cidade. Lá no Cotia Todo Dia a gente já tem algumas publicações, algumas coisas sobre ele, né? E a gente então dedica esse programa ao seu Viviani, à memória do seu Viviani. E a gente segue daqui a pouco a gente já tem aqui, já chegou aqui na redação o professor Marcão, como todas as sextas-feiras tem vindo. Vamos falar de cultura, vamos falar de memória, vamos falar da memória do seu Viviani. E vamos ter poesia, vamos ter festa junina, tem de tudo um pouco. Bom dia, Marcos Martinez. Bom dia, Sônia. De novo estamos aqui, não é isso? E eu trouxe uma convidada hoje. Que é a Beatriz Galvão. Bom dia. Bom dia, professor. Vamos falar um pouquinho sobre poesia? Vamos sim. E vamos falar sobre o lendário senhor Viviani, né? Um homem que distribuía sonhos. Ok, e também está aqui com a gente hoje, está lotada, a casa cheia, a porta aberta, e as pessoas chegaram, estão aqui a Ana Trivelato, que é da Secretaria do Meio Ambiente, que daqui a pouquinho ela vai falar sobre uma festa sustentável, caipira sustentável, não é isso, Ana? Bom dia. Bom dia a todos. Aí liga o microfone aí, ligou? Bom dia. Ok, então daqui a pouco a gente vai lá. Bom dia a todos os ouvintes, a vocês todos. A Secretaria de Meio Ambiente, junto com todas as secretarias municipais, estão elaborando aí uma festa junina sustentável para sábado próximo agora. Daqui a pouco, então, a gente fala mais sobre a festa junina sustentável e também a agenda de festas juninas para o final de semana. Hoje que é dia de São João, né? O cara que é o principal aí, motivador aí das festas juninas, né? O dono da fogueira. Ontem teve um festão lá nos Grilos, a festa mais importante, a mais tradicional da cidade. Eu não pude ir, mas quem foi eu tenho certeza que adorou. Da garoa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, acende a fogueira no meu coração. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite... Bom, em clima de comemoração das festas juninas, hoje é o dia do último santo, vamos dizer, da festa judaica. Não, último não, ainda tem São Pedro, Quando é São Pedro? Tem santo que não acaba mais ainda. Nossa, nível, hein? 29 é meu nível. Ok, então ainda falta o Pedrão. Alô, Pedrão! Chega mais. Pedrão que deu um tempo, né?
Tava chovendo demais, ele muito frio, acho que ele foi para outras barrancas, mas você será comemorado aqui, caro São Pedro. Bom, além disso, a Sônia não falou, mas eu falo, porque a Sônia tá andando meio esquecidinha. Você, além disso, você vai saber sobre a nova Praça Japonesa, o que vai acontecer na Marginal da Raposo Tavares, tudo isso daqui a pouquinho. Muito bem, e hoje uma notícia internacional que muita gente acha que não tem muita importância, mas ela tem muita importância sim. Marcos Martinez, você votaria sim ou não a permanência da Grã-Bretanha na União Europeia? Eu votaria pela continuidade. E você, Sônia Marques? Olha, diante do que nós já conversamos ali antes de entrar no ar, claro, pela continuidade. E você, Beatriz? Com toda certeza, continuidade. E óbvio. você, Ana? Eu vou fazer coro, sim, claro. Muito bem. Eu vou ficar contra então, tá bom, Gilmar? Não vale, aqui não vale. E assim, muita gente pode dizer, mas Gilmar, o que tem a ver isso com a nossa vida? Eu vou dizer pra você, muita coisa. Tem muita coisa. E eu não quero aqui, porque a gente está tão carregado, a gente poderia entrar por vários vieses dessa conversa. Principalmente o econômico, que é o que mais interessa às nações. Mas eu queria fazer uma colocação pessoal sobre, para mim, o simbolismo disso. Sair do bloco europeu, o bloco europeu foi o primeiro bloco na história da humanidade de países, vários países se reunirem e acabar com a fronteira, de dar a liberdade do ir e vir, né? Então, para você aqui que um dia, se não foi, se Deus quiser, terá a oportunidade de ir à Europa, conhecer um pouco da história daquele continente, quando você entra na Europa hoje, por exemplo, entrou pela França, você aluga um carro e você vai para a Itália, vai para a Alemanha, vai para onde você quiser. Não precisa ficar em todas as fronteiras ou tendo que obrigatoriamente ter o visto para todos os países, né? Esse é um símbolo importante, além da questão econômica. Agora, o que é mais cruel nessa história é que tudo isso que aconteceu, 52% da população... eu errei aqui, esqueci de pôr o fundo novamente, desculpe aí, gente. Agora sim. Abri a porta. Agora voltou, tá vendo? Tava ouvindo uma voz, é erro meu aqui, porque eu tô entusiasmado falando aqui. Bem, o que acontece? Dois motivos principais para essa decisão. Primeiro que a volta dos reacionários, agora dos xenófobos, porque foi uma ação contra a imigração. Quer dizer, o princípio, a justificativa é que na questão econômica, tem a questão que quanto mais imigrantes entrarem na Inglaterra, mais vai ser afetada a economia daquele bloco, daquele país que fica meio que já à margem mesmo da Europa, sempre ficou, porque fica ali entre a Grã-Bretanha, entre o Canal da Mancha e o Oceano Atlântico, né? Então, essa questão contra a imigração, então vai ter perseguição, vai ser outras consequências para você entrar naquela região, e a outra questão é que a Inglaterra perdeu o seu protagonismo histórico, econômico de mandão da economia na Europa a partir da criação do bloco. Então é uma junção de outros fatores além desse. Tá certo, Marcão? Você que é o historiador. Eu acho que é interessante lembrar também, trazendo aqui para nossa realidade, né? Imagina o que seria do sul e sudeste se não houvesse os nordestinos, né? Então você imagina a Europa sem os trabalhadores do terceiro mundo. Exatamente, né? Isso é uma segregação, né? Isso é um retrocesso histórico, isso representa, tem de um símbolo muito forte que pode refletir em outras localidades, pode reforçar em outros países da própria Europa, né? Pode, como se diz, ficar muito mais dura a vida daquele povo do terceiro mundo, como disse o Marcão. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Microfone aberto, porta aberta. Quer falar, Beatriz? Ótimo. Achei bem observado o que você falou.
O grande medo que nós conseguimos ganhar com o século XXI, grande medo não, a grande vitória foi a liberdade. Ainda que pseudônimo, existe. E o que eles fizeram agora parece que foi fechar isso daí, né? Jogar uma areia em cima dessa liberdade. Então é um pouco perigoso, sim. Deveria ter discutido mais, mas tá aí, né? Já aconteceu. Eu achei que esse movimento que se criou lá é muito mais um movimento de massa mesmo. Gilmar, sabe o que está acontecendo só no Brasil e no mundo, né? É o surgimento dos blocos conservadores, né? Estavam aparentemente adormecidos, né? E também surgiram porque a esquerda, né, dentro do seu discurso ideológico, também não conseguiu resolver as questões do mundo, né? Questão da saúde, do transporte, do trabalho, né? E aí dá vazão, né, para que as pessoas comecem a tomar decisões mais imediatas, né? E isso é ruim. A pessoa pensa no hoje, né? E não pensa no futuro, né? Futuro. É uma realidade muito triste. E a Inglaterra, a gente sabe que ela, historicamente, ela tem um papel ruim no mundo, né? Essa que é a grande verdade. Tem o lado bom dela, mas ela tem um lado ruim muito forte, né? É ali que começou a degradação ambiental com a Revolução Industrial. A Inglaterra se meteu na Arábia inteira e perseguiu os árabes de uma maneira cruel. A Inglaterra invadiu outras regiões, enfim. A França, a África, e assim foi, né? E assim foi. Infelizmente, mas a gente fala, tem a ver com a gente, isso é uma reflexão. Porque no Brasil, há o risco de haver um movimento de retroagir conquistas importantes da nossa história. Aliás, já há, né? Já há um movimento. Sul, como o professor bem lembrou, a todo momento fica jogando essa faísquinha. Então, isso que aconteceu agora lá fora, dá um pouquinho de medo aqui dentro, sim. Então vamos fazer o último apelo. Não se deixe influenciar pelos ingleses. Naquele instante me convenci que o bom da vida vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul. Então, gente, pra gente amenizar os ânimos aqui, pra entrar numa fase mais romântica, vamos de uma poesia. Opa! E eu trouxe para falar sobre poesia hoje a Beatriz Cavalcante Galvão, não é isso? Isso mesmo, professor. Beatriz, eu acompanho você na internet, você tem um blog. Exato. E quando é que começou a poesia na sua vida? Quando é que você começou a escrever? Aos 12 anos. Foi um meio de falar um pouquinho de mim sem falar para as pessoas diretamente, né? As pessoas achavam estranho uma menina de 12 anos escrevendo poesia? Foi o meu pai e minha mãe que impulsionou isso daí. Como eu não conseguia falar dos meus sentimentos, que nem eu era brincalhona, tudo, mas os meus sentimentos, medo, vergonha, tristeza, eu não conseguia falar. Então eles acharam na escrita, conseguiram me convencer na escrita a falar disso e eu peguei gosto. E o que você fez com as poesias dos seus 12 anos? Aos 18 anos queimei, porque falei muito de mim. Mas deveria ter guardado, né, Sônia? Me arrependi. Né, Sônia? Deveria, eu também já fiz isso, viu? Ah, então pronto. É coisas de escritor mesmo, né, malucos? Já joguei muita coisa que eu escrevi fora e depois me arrependi. Acho que primeiro porque a gente acha que não serve pra nada, né, Sônia? Com 12 anos, né? E eu fui roubado. Nossa, sério? Literalmente sério? roubado. Nossa, Gilmar. Todas as minhas poesias estavam no meu computador e no meu pendrive. Aí o que aconteceu? Roubaram o meu computador e eu estava naquele dia com o pendrive na bolsa. Fui roubado aqui no HRT23, perdi toda a minha memória. Que pena, que pena. Mas tem que fazer como eu, papel primeiro. Papel. Beatriz, vamos começar então com uma poesia sua, vamos lá? Eu vou falar justamente em memória do seu Viviane, eu vou pegar do Cadê o Escritor? Cadê o escritor? É impossível nosso mundo sem eles. Nada de regras, nada de outras línguas, nada de novo, nem velho. Lembranças mortas, futuro igual, nada. Tudo sempre nada. Corações incontroláveis, paixões sem loucuras, crianças sem contos de fada, nada. É isso aí. Essa é a Beatriz, hein? Olha,
o que tem de poeta nesse país e a gente vai começar a descobrir aqui no nosso programa, não é isso? Já tô dizendo que o programa é nosso, né, Sônia? Já se apoderou, já se apoderou. É nosso, esse programa é nosso, Marcão, é isso aí. A porta aqui é Tá aberta, bom. Marcão. É a vida. Bom, gente, vamos falar então agora, vamos chamar a Ana para conversa? Vamos lá, Ana? Vamos lá. Vamos falar então do quê? Vamos lá. Explica pra gente como é que vai ser essa festa amanhã lá Então, em frente à prefeitura. Olha só que legal. Então, olha só que legal. No dia 25 de junho, amanhã, sábado, sabadão, né? Dia que a gente tá em casa, descansando, com a família. No dia 25 de junho, das 2 da tarde até as 7 da noite, nós vamos ter uma grande festa junina sustentável em frente à prefeitura. Naquele local que geralmente tem feira de domingo, sabem? E é bacana essa festa sustentável porque ela vem com a proposta de algumas brincadeiras para reflexão sobre sustentabilidade, consumo, mas vem também com um viés bacana que é o lado social. Então a gente vai estar com a campanha do agasalho lá, vamos ter algumas instituições filantrópicas sem fins lucrativos que estarão colocando suas barracas de comidas Nossa, e bebidas espaço, lá. então, para as entidades do município. Exatamente. Bacana. A gente tem lá algumas instituições, de repente aí os ouvintes até conhecem, né? E aí pode ir para estar ajudando. A gente tem lá a Atitude de Amor, Fundação Maria Carolina, Nuepo, Projeto Âncora, ASA, Vantuil. Essas instituições, elas terão barracas e o que elas venderem na festa. É 100% delas, tá? É bem bacana esse lado da festa. A gente tem lá o Criança Feliz, Caritas, Nossa, a que Copernova bacana. e tem uma escola municipal que vai estar vendendo doces orgânicos, né? Nossa, com produção que da própria bacana, escola. que bacana. Então é muito bacana mesmo. A ideia da festa é bem legal. Olha, eu vou colocar o meu chapéu amanhã, que eu produzi um chapéu para as festas juninas. Vinha com chapéu hoje, fiquei com vergonha, Gilmar, de vir com chapéu, né? Falei, mas que esse gordo ridículo com esse chapéu, né? Mas amanhã eu vou colocar o meu chapéu e vou nessa festa. Poxa, que bacana. Olha, então, para ver o professor Marcão de chapéu, faz favor, hein? Todo mundo lá na festa. A gente vai ter apresentação de quadrilha com as crianças. Vamos ter a apresentação da quadrilha da melhor idade. Lá também a gente vai ter sorteios, vários sorteios de televisão, de bicicletas. E o mais legal é que a entrada é gratuita. Tá, Que horas então, começa às 2 da tarde, né? E vai até às 7, das 14 às 19 horas. Ou seja, dá pra pessoa ir nessa festa e depois ir na outra noite. Amanhã é dia duplo de festa. Dá pra festar o dia inteiro. Então amanhã das 14 às 19 e toda a motivação da festa é sustentável, né? Toda ela é sustentável. Por exemplo, com relação aos brinquedos. Nós estamos, com a ajuda da cooperativa, utilizando material reciclável. Como é que vai ser a pesca? O que os garotos vão pescar lá? Lá a gente não vai pescar, a gente não vai tirar o peixinho do rio. Lá a gente vai tirar o lixo do rio, é a limpeza do rio. Então que o pessoal bacana. vai estar pescando lá as garrafas que jogam no rio, os papéis, as garrafinhas d'água que o pessoal às vezes esquece e joga no rio, joga na rua, né? Esquece que tem local específico Então, para jogar. todo tema tem um sentido educacional, sentido de preservação, né? Ligado à Exatamente, sustentabilidade. professor. né? É um momento que a gente pensa que a criança, adolescente, adulto, vai brincar e vai refletir. Então a gente tem lá a brincadeira da coleta seletiva, tá muito bacana. A proposta é muito legal, a gente convida todos os ouvintes aqui e os presentes a estar comparecendo lá para prestigiar a nossa festa. Além disso, vai ter quadrilha lá, não? Temos quadrilhas com as crianças e temos quadrilha com a terceira idade, o que é muito Nossa, bacana. que bacana. Eu vou mandar a Sônia Marques lá pra ver se ela consegue casar, viu, Gilmar? Mas o da Sônia Marques tem que ir com o santo casamenteiro, o Santo Antônio. Então tá aí o convite, Sônia. Tá certo. Obrigada pela homenagem. Obrigada, viu? Muito obrigada, viu? A gente fica esperando todos lá então, tá bom? Obrigado, Obrigada viu, pela Ana? oportunidade. Um abraço.
o que você faria pela sua cidade? Você está ligado no programa Porta Aberta. Seja bem-vindo. Ai, meu Deus, hoje eu tô me perdendo aqui. Não tem problema, não. A gente continua falando aqui, Gilmar. Você Continua achou? falando aí porque eu me perdi Gilmar, aqui. enquanto Vamos lá. você... Enquanto você se acha. Se achou? Sônia Marques, pra onde mais tem festa junina hoje e amanhã? Tem algumas... Gilmar, você me pegou de surpresa, eu ainda não baixei a lista das festas juninas, daqui a pouco eu falo disso, tá bom? Enquanto eu vou achar a lista aqui, o programa ao vivo é assim, a gente combina as coisas, daí ele muda toda a programação, né? E aí eu fico perdida. Mas, Gilmar, então enquanto eu me acho aqui com a programação e com as agendas da festa junina, que a Cacau Ribeiro também tá lá na redação, montando aí uma agenda de festas juninas, abraço pra Cacau Ribeiro, é a nossa foquinha lá da redação. Vamos falar o que você já chamou aí, a questão da Praça Japonesa. Todo mundo sabe que a Praça Japonesa não existe mais no local onde ela foi, passou por uma série de problemas, pegou fogo um tempo atrás, e, enfim, agora a praça foi toda destruída e agora a prefeitura promete levar a praça em um outro lugar. Recebeu aí uma verba intermediada pelo deputado estadual Márcio Camargo. A prefeitura não divulgou qual foi o valor da verba, né? Não sei quanto que é. Eu até questionei, ainda não recebi o retorno para saber qual é o valor da verba, mas veio uma verba que vai mudar a praça de lugar. A praça agora vai lá perto do Parque Curupira. Ali é Benedito Isaac Pires, não é isso, Ana? No bairro do Maranhão. Vai ser construída, então, ali a nova Praça Japonesa. Localiza geograficamente. O bairro do Maranhão... Ele fica naquele caminho... Perto do cemitério Maranhão. Perto do Pesqueiro Maravilha. É. Ali já tem o Caminho... viveiro também, né? Recanto dos Vitor. Recanto dos Vítors. Recanto dos Vitor. Tá, e Jardim Lina. Jardim São Lina, esses naquela dois região. bairros. Então você... Fundo da Procotia, pronto. Acho Isso que aí, localiza a melhor. melhor localização. Isso. Bom, lembrando que assim, a Praça Japonesa ela foi engolida pela duplicação da Raposo Pelo Tavares, né, progresso. Marcão? Agora, eu fico sempre me questionando assim, quem chegou primeiro? A Praça Japonesa ou a Raposo Tavares? A Praça Japonesa estava lá muito antes, ela foi construída em 1988, não foi isso, professor? Começou a ser construído bem antes, né? 1988, muito antes de se pensar na duplicação da Raposo Tavares. E, no entanto, quando veio o tal do progresso, a duplicação da Raposo, simplesmente ignoraram a existência da praça. Quase passaram por cima. As autoridades e ninguém brigou, a população não brigou, as pessoas gostam de bater panela, gostam de ir pra rua protestar, e aqui em Cotia sempre é uma coisa assim, sempre vão protestar atrasado. E aí, agora estão todo mundo aí, tô vendo um monte de gente brigando, porque a praça, porque a praça, mas por que lá atrás, quando se pensou na duplicação e que a Raposa ia passar em cima da praça, ninguém foi atrás e ninguém questionou e ninguém brigou pela Praça Japonesa? E isso é muito importante porque... Antes de mais nada, se preserva a memória, se preserva a história. Então, a Raposo Tavares deveria ter sido desviada do centro de Cotia, ali e tal. E ninguém lutou por isso. Aliás, na época, quando houve a audiência pública sobre a duplicação da Raposo dentro de Cotia, nenhum político apareceu lá, nem o prefeito da época. Isso que é verdade. Então, e nem a sociedade se mobilizou direito, nem as pessoas de Cotia se interessaram. Os comerciantes dali achavam que tirando a Raposo dali, eles iriam perder dinheiro, depois ficou que todo mundo perdeu, um monte virou um comércio quase que à beira da falência ali, porque antigamente as pessoas, como não tinha duplicação, as pessoas paravam para fazer suas compras para ir para os sítios. Com a duplicação, as pessoas passam direto. Ninguém quer entrar na marginal, que fica lotada, inclusive um trânsito de um mercadão que autorizaram a construção em cima do Rio das Pedras, e hoje ele provoca um trânsito danado na marginal, ninguém consegue passar. Sábado para a marginal da Raposa, ou seja, só prejuízo com isso daí. Mas quando foi para se lutar, Sônia Marques, você bem o disse, ninguém se preocupou. Quando fala ninguém, é ninguém. É basicamente ninguém. Então o São Roque está lá.
São Roque ganhou uma avenida nova porque a Raposo passou por fora. Agora eles passaram a Raposo mais por fora ainda e ela ganhou mais uma avenida e a cidade está lá preservada. É só para citar um exemplo bem claro. Outro exemplo que também se acabou foi Vargem Grande Paulista, a nossa vizinha aqui, por falta de participação política. Diz, Sônia. Bom, continuando, Gilmar, com a saída, com a destruição, eu diria assim, da praça japonesa do local, a Raposo Tavares vai ganhar uma marginal. Dentro desse mesmo projeto aí, aquele espaço onde hoje era a praça japonesa, o prefeito Carlão Camargo, mais o deputado, estão conversando com o DR, já tem um projeto pronto, onde ali vai se melhorar ali aquela marginal da Raposo Tavares, para evitar, a ideia é que melhore o trânsito e que também reduza ali o número de acidentes naquele trecho. Não sei se vai ser eficaz, ainda o projeto é um estudo com o DR, é provável que se realize, aí também com isso vai haver algumas mudanças no trânsito da cidade, não sei, também a prefeitura não disse se isso começa a ser construído já, amanhã, daqui um mês ou daqui um ano, não tenho ainda essa informação, mas a marginal vai ser então construída e finalmente a Raposo Tavares vai destruir definitivamente a praça japonesa. Que o bom da vida vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul. Bom, e Sônia Marques, tem informação sobre velório, o enterro do... Tem sim, Gilmar. Sobre Viviane. Você quer que eu fale já ou você fala depois? Por favor. Bom, neste momento deve estar o velório está previsto para começar agora às 11h30 da manhã, aqui no velório central. Daqui ali, a 2 minutos. Aqui no velório central, aqui do centro de Cotia, ali naquela rua, na antiga paralela, antiga Banespa, onde é hoje o Banco Santander, começa às 11h30 e o sepultamento está previsto para as 16 horas ali no cemitério central de Cotia. Marcos Martinez, agora vamos fazer a nossa homenagem ao senhor Benedito Viviani, um homem que tem história para contar, que deixa história para contar na cidade. Olha, eu quero começar, Gilmar, pelo um texto que eu escrevi ontem, quando soube do seu falecimento, né? Eu vou começar com esse texto, que eu dei o nome de Senhor Benedito Viviani, o homem que distribuía sonhos. Meu Deus do céu! Receba com alegria o senhor Viviani na sua morada. Ele partiu daqui e com ele levou toda a sua generosidade e alegria. O seu Viviani foi um inventor de ideias recheadas de bom humor. Meu Deus deste mundo, ele consertava lâmpadas, assim diziam. Meu Deus, ele foi um dos homens que ajudou a construir o Hospital de Cotia. Deus, ele era tão criativo que ajudou a construir um foguete, o Sputnik, bem antes que os russos, bem antes do que os russos. Ele era um homem que estava à frente do seu tempo. Meu Deus, desse imenso mundo, ele me ajudou a escrever 2 livros com sua memória de elefante. Pouco tempo antes de completar 88 anos, nas conversas que tínhamos, ele adorava testar sua memória com casos sobre Cotia. Dizia ele, com orgulho do poder da sua memória, que se lembrava de datas e casos distantes no tempo. Meu Deus, com a idade que tinha, parecia um menino danado. Seus olhos brilhavam diante das suas histórias. Escrevi cada uma delas. Meu Deus, juro de pé juntos, que tenho uma única preocupação. Quando ele encontrar o seu amigo Iano e outros que daqui já foram, o senhor terá que criar um departamento de invencionice aí no céu. Um abraço, meu amigo. Descanse em paz. Bom, muito bom, Marcão. Parabéns pelo texto. E queria que falasse um pouquinho mais sobre Viviani. Sobre a importância dele. A gente falou tanto da construção dele, a história dele.
Ele foi uma pessoa, Gilmar, que assim, ele estava sempre disponível. Quando eu comecei a pesquisar sobre a história de Cotia, eu conheci algumas pessoas aqui. A dona Oscalina, o seu Viviane, o Oswaldão. Na época o Calil estava vivo. Tinha um grupo de pessoas na cidade, mas ele abraçou o projeto com a alma, né? E o que ele mais gostava de contar era sobre a construção do hospital. Porque, não sei, nós que estamos hoje aqui, né, e às vezes não voltamos para trás, até o final da década de 60, Cotia não tinha um hospital. E aí um grupo de moradores se reuniram, Sônia, reuniram em um bar, final de semana, e ali surgiu a ideia, né, da criação do hospital. O senhor Odair Pedroso tinha sítio aqui, tinha algumas pessoas que tinham sítios, que vinham para cá final de semana. E que se interagiram com essas pessoas e junto com a comunidade, de forma simples, sem ostentação, né? Vendendo pastel, rifa, foram aos poucos erguendo o Hospital de Cotia. Então esse era o grande orgulho dele, né, do seu Viviane, que merece o respeito dos cidadãos de Cotia, uma pessoa que gosta da cidade. E tem o segundo Viviane, que é o Viviane da alegria que a Sônia conheceu, não é, Sônia? Sim, Marcão, eu conheci o seu Viviane. Aliás, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Publicamos hoje lá no Cotia Todo Dia a entrevista que nós fizemos com ele. Ele era um menino, né? Um garoto travesso que adorava brincar e adorava contar os causos dele. Todas as vezes que nós o encontrávamos, toda vez que eu encontrava, ele sempre contava os mesmos casos. Eu adorava ouvir com tanto humor, com tanta alegria que ele contava. Foi realmente um homem muito, muito interessante, uma história muito interessante que ele tem. No vídeo a gente tem lá ele e o Oswaldão, que era seu parceiro nas peripécias, né? Seu Iano, né? Contando a história da construção do foguete Sputnik. E ele também conta nessa entrevista a história que armaram para ele de consertar lâmpadas, né? Que vinha gente da Granja Viana que recolhia lâmpada, guardava e trazia para ele. Inclusive ele falava com orgulho também, olha Marcão, isso daí saiu no jornal, na revista O Cruzeiro, essa história. Né? Então, era um homem, assim, era um amigo, né? Eu fico emocionado porque era um amigo, a filha dele, a Magda, que mora na Itália, esteve aqui há 2 meses, eu estive tomando um café com ele, e ele, como diz a Sônia, sempre contando as histórias, sempre lembrando, e ele fazia questão de lembrar, mesmo com 87 anos na época, para dizer assim, ó, eu tô bom, a minha memória tá boa, eu consigo ainda lembrar dos casos de Cotia, né? Uma vez, um dia eu vou trazer com maior detalhe, né? Eles criaram uma situação que colocaram o Iano na cadeia, o japonês ficou maluco, achou que ia ser deportado, né? Então tinha algumas coisas assim, tinha algumas loucuras que eles faziam, mas assim, tudo na base da amizade, né? E que eu acho que é interessante, que o Paulo Freire também fala sobre essa questão da desumanização da sociedade, né? Nós estamos vivendo numa sociedade que ela está desumanizando cada vez mais. Você não conhece o seu vizinho, e se você mora em condomínio ainda, pior, né? Você mal conhece a pessoa que você passa pela portaria. Eu acho que esse pessoal viveu bem melhor do que a gente, né? Porque se gostavam, faziam amizade, né? E isso era importante. E o legal, e Marcão, essa história que a gente fala do foguete Sputnik não é uma história. Isso foi um fato real. A construção do foguete Sputnik aconteceu de verdade, né? E eles contam isso com muita alegria nesse vídeo que a gente publicou hoje, que vai ficar, assim, eu tenho, assim, muito orgulho de ter gravado essa entrevista com o seu Viviane, com o Oswaldão, que vai ficar para sempre para a história. É verdade. Assim como fica a história aqui no que meu o Marcão livro, fica no livro, né? no livro, né, da memória. O Lacerda, que era vereador, o que eles inventaram? Que o Lacerda seria o cara que ia pilotar. Aí ele dizia o seguinte, ó, o Lacerda tinha alguns conhecimentos básicos sobre aviação e que eles mandaram ele para São Paulo fazer um curso para aprimorar. E ele entrou no foguete, né? E aí tem uma outra história que eu não contei aqui, mas é o seguinte, na verdade o Emílio Guerra ia inaugurar uma ponte e eles eram da oposição e queriam atrapalhar. E chamaram para a praça de Cotia, né, na praça de baixo, não a praça matriz, né, os moradores para ver que naquele dia eles iam lançar o foguete. O que eles fizeram, Sônia? Colocaram bombinhas embaixo, né?
encheram de bombinha e botaram fogo. E aquele foi fumaça e o povo feliz. Mais de 500 pessoas na praça. E o Lacerda saiu de dentro do É. foguete. E de repente o foguete explodiu, né? Então era uma piada. E aqui não era Raposo Tavares, né? Que não era Raposo Tavares, era a rodovia São Paulo-Paraná, passava bem no centro da cidade, né? Então era uma pessoa extraordinária, uma pessoa que me ajudou muito. Se não fosse ele, eu não teria escrito uma boa parte das histórias que estão aqui no meu livro, Memória e Imagem, e não teria escrito também o livro sobre a história do hospital. A história do foguete Sputnik, agora em 2014, ela também foi inspiração para um curta-metragem, né? De um curso de roteiro, do qual eu participei também. E nós, então, nos inspiramos na história do Sputnik para fazer o curta-metragem. E foi, assim, muito divertido fazer. Bom, duas coisas que... o legal desse Sputnik, eu morava em São Paulo à época, e essa notícia chegou em São Paulo. Olha. Saiu no Notícias Populares essa notícia. E eu lembro o NP, lembra do antigo NP? E uma outra coisa bacana é que, assim, fazer política com bom humor. Era o que eles fizeram, foi o que eles fizeram. Exatamente. Política com bom humor. E ontem eu encontrei o Guido Fecchio, o Guidinho, lá no 39, e ele passou e falou: você sabendo que o senhor Viviane morreu? Eu falei: a Sônia acabou de me avisar. Aí ele falou: não esqueça de dizer lá que o senhor Viviane, ele assentou o tijolo para construir o hospital de Cotia, né? Isso para dizer o seguinte: esse é um símbolo, né, do empenho e da entrega e o que significava a construção do hospital para aquelas pessoas à época, né? O Luiz Ferrari, que é o desembargador, o pai dele, que também era desembargador, puxa, agora só porque eu falei, fugiu o nome dele, Ricardo, não. Olha o esquecimento, eu escrevi uma notícia essa semana sobre isso, viu? Bom, mas enfim, o pai do Ferrari, também hoje falecido, Rubens Ferrari, que participou dessa turma, e o Ferrari, toda vez que fala do hospital, que fala de Cotia, ele lembra do Viviane. É muito interessante. Viviane e Oswaldão não saem dessa... Né? Eu escrevi hoje no meu Facebook, Gilmar, que assim, o seu Viviane, ele era considerado a história viva da cidade de Cotia, e agora ele também entrou para a história. Bom, aí foi a nossa homenagem a senhor Benedito Viviane, com 88 anos. Seu corpo está sendo velado já nesse momento no velório central da cidade, que fica ali em frente à praça de baixo, a rua que desce, aquela rua que desce ali. Como é que é o nome mesmo daquela praça? Me fugiu. Aquela praça... Não, é a Joaquim Nunes. A Praça Joaquim Nunes. E aquela outra pracinha de baixo tem a fonte. Então, para quem não sabe, quiser ir lá homenagear o seu Viviane, dar um último adeus para ele, vá ali no velório central, porque até às 16 horas ele estará sendo velado. E fica aqui então, a gente reverencia a sua história, a sua memória, a sua pessoa aqui no Porta Aberta, numa singela homenagem de todos nós, né, Marcão? É isso aí. E vamos de poesia, Gilmar? Vamos lá, em homenagem ao seu Viviane. Viviane, né? E é verdade mesmo. Beatriz, assim, bom, aí aos 12 anos começou com poesia, né? Exato. Continuou escrevendo. E o seu blog, como é que surgiu essa ideia? O blog foi por conta do meu trabalho, que eu estava fazendo um TCC, né? E é um tema que um dia eu vou discutir com vocês aqui, que eu tô querendo trazer para a cidade, é um tema muito importante. Qual tema? Justiça restaurativa. Que legal. Vai muito do que você falou e do que o senhor falou de unir as pessoas, então é interessante, ele sai do viés só do direito, aquela coisa pesada de lei. Mas isso aí a gente deixa para uma outra pauta, momento, né? Então, para me distrair assim, eu comecei a pegar os guardados dos cadernos, porque eu gosto de escrever a punho. Sim. Então, falei, enquanto eu relaxo um pouco assim a memória dos estudos, né? Vou abrir um blog aqui, começou brincando. Então eu comecei a colocar tudo que estava no papel no blog. Entendeu? Mas assim, de uma maneira assim, despretensiosa, só mesmo para relaxar a cabeça. Então, consegui fazer o meu trabalho, apresentei o TCC, que graças a Deus e a minha bancada maravilhosa, professor Silvio, um abração, professor o Mário Sérgio que está ouvindo, viu? Que legal. Então, legal. Então são pessoas maravilhosas na minha vida. Foi com louvor 10, né? E aí, quando eu vi aquele sucesso, assim, dos meus amigos, o senhor, né? Muito obrigado.
Bia, tem que declamar, vamos ver como é que fica isso declamando. Aí quando eu vi que aquilo ganhou vida, eu vi que aquilo realmente mexia com as pessoas, porque a Sei. palavra, ela tem esse poder, né? Eu gosto Sim. da palavra por isso. Você imagina que ela está jogada no ar, nada acontece, mas ela é um elo. Ela vai se ligando a um, se ligando a outro, vai saindo novas ideias e peguei afinco que e vou bacana, continuar. que bacana. Vamos de mais poesia? Vamos. Olha, o tempo, né, do programa parece longo, mas é curto, né, Sônia? E a gente vai ter Verdade. oportunidade um dia de estar reunindo todos os poetas e poetisas aqui no programa, né? Vamos lá, mais uma poesia, Vamos lá. Beatriz. Esse aqui é homenagem a todos os amigos e a vocês aqui agora que com certeza ficarão meus amigos para sempre, hein? Aos amigos digo, vocês estão bem guardados, seguros, mas livres para irem quando quiser. Sei que voltarão, assim desejo. Foi e sempre serão os mesmos. Sem cobrança, nada de apelação. Assim são as amizades seladas, sempre juntos, mesmo em outras estradas, coisas próprias do Senhor coração. Peço-lhes, tenham paciência comigo, não me deixe fora de suas lembranças. Me conhece sem segredos, o meu apego, rimos e choramos juntos, peraltices de crianças. Nessa amizade não se aceita fim, não existe rompimento, título ex. Até se permite a distância sim, desde que nunca o fim seja de vez. Mesmo com toda a distância, diferentes rumos, novos mundos e emoções, deixe-me cativo em seus corações. Isso já é suficiente, enche-me de alegria. Minha amizade não cabe aos ciúmes, longe de mim exclusividade. Quero amor puro, simples, sem vaidade. Profundo, né? Isso aí. Palma. Pode bater palma alto, viu, gente? Que, né? Obrigada. É isso aí. Bom, maravilhoso. Obrigado, né, Beatriz? Obrigado o convite, obrigado, Sônia. Não tá terminando, não tô despedindo, Tá, não. mas olha, eu tô aqui honrada. Fica encantado, né? Abri a porta. Sônia, abre as portas das festas juninas aí. Mar, só pra você agora já conseguir me localizar aqui, eu destaquei aqui hoje, além da festa da sustentável que a Ana já falou, eu destaquei mais duas festas bem bacanas para quem gosta de curtir os arraiais e experimentar aquelas guloseimas, né, das festas juninas. Uma delas é o arraiá lá no Lar Emanuel, né, uma entidade aí que atende pessoas mais carentes, idosos, né? Ou é crianças? Idosos? Crianças. Lar Emanuel, que começa amanhã a partir das 14 horas também. Tem a festa sustentável, dá para passar nas duas. Passa um pouquinho lá e depois vai lá para a festa do Lar Emanuel, começa às 14 horas, é na estrada Baltazar Manuel de Oliveira, ali na Capelinha, no bairro da Capelinha. É ali próximo à escola da Capelinha. Então vale a pena ir lá e participar da festa do Lar Emanuel e ajudar a entidade que faz um trabalho bem bacana. E a outra festa, que também já é bastante movimentada e badaladíssima, da Paróquia Santo Antônio da Granja Viana. Essa é à noite, né? Começa aí a partir das 16 horas lá. Amanhã está previsto lá show do cantor Naim, pra turma que gosta aí da velha guarda, do pessoal mais antigo. Que velha guarda? Eu tinha 2 anos, guarda, né? o Naim fazia sucesso, Sônia. O Naim já tá mais... E também tem lá, tá previsto, no domingo tem o Léo Maia, né? Então a festa começa às 18 horas, dá pra ir lá também aproveitar um pouquinho. Ana, nesse final, agora eu gosto de pegar de surpresa, vamos ver se ela tá. Ana, da secretária Ana Trivelato, da Secretaria do Meio Ambiente. Nesse finalzinho de mês aí do meio ambiente, tem alguma outra atividade prevista da Secretaria, não? Nós temos permanentemente doação de mudas, né? Esse mês de junho aqui, por causa do Dia do Meio Ambiente, que foi logo no comecinho do mês. Então a gente fez uma agenda diferente e as pessoas todas que quiserem plantar nas suas casas aqui no município de Cotia, pode estar pegando junto com a gente de forma totalmente gratuita mudas nativas da Mata Atlântica com flores e frutos. E é permanente, viu? Você pode, repete, onde que retira? O nosso telefone para contato é o 4616-4014 e nós ficamos na rua Jorge Caixe, número 306, lá na antiga Procotia, atualmente chamada de CESEP.
Para retirar as mudas, é lá onde a Sônia estava comentando agora há pouco. No Viveiro Municipal Parque Curupira, na Benedito Isaac Pires. Ao lado do Rio Cotia. Ao lado do Rio Cotia. Antiga Cipecó. Só uma curiosidade. Pois não. Qual é a principal muda, o principal tipo de árvore que as pessoas costumam buscar? Olha, o pessoal gosta muito, tem muita simpatia, até por causa da árvore símbolo do município, os ipês, ipê amarelo mais precisamente, mas a procura maior é por árvores que dão flores. Ipê, manacá, são as nossas vedetes, vamos dizer assim. Tem algumas... São árvores fáceis de cultivar? São árvores que cabem em calçada. Elas são de pequeno porte, né? São árvores que podem ser plantadas em calçadas. Mas a gente tem lá também árvores de frutas. Nós não temos árvores exóticas, como, por exemplo, laranja, limão. Não dá para fazer um pomarzinho, infelizmente. Mas árvores que chamam passarinhos. Ingá, por exemplo, né? Então é bacana a pessoa que tem espaço na sua casa para estar plantando, para chamar a avifauna característica da região da gente. Eu conheço lá o Viveiro, é um local, é bem completo, tem bastantes outras opções. E eu vou lá buscar um manacá, porque a minha árvore predileta é o manacá. E eu ganhei um manacá do Dia dos Pais há alguns anos da minha mulher, plantamos. E eu pedi, porque você sabe que pouca gente sabe que a árvore, quanto ela cresce para cima, ela cresce para baixo. Uma questão de sustentação. E ela estava crescendo muito rapidamente, ela se deu bem, e eu pedi pro o Chiquinho e podar, e ele matou a minha árvore. Sobre a questão do crescimento, você imaginou se eu calçasse número 20? Ficaria de pé? Não ficaria, não. Então tá bom. Bom... Ana, muito mais uma vez obrigado. E fica aí a dica, você que quer plantar uma árvore. Aliás, toda pessoa tem que plantar uma árvore na sua vida, não é isso? Fazer uma poesia e escrever um livro. E ter um filho, E ter um né? filho, é isso mesmo. Pra mim falta o livro. Eu é que agradeço bastante a oportunidade aqui, e realmente as portas estão abertas, a gente sente isso, é muito acolhedor aqui. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. De nada, obrigado a você pela presença. Continua aí até o final, falta só 2 minutos mesmo. Vamos de mais poesia, Beatriz? Vamos sim, é um prazer para mim. Pra você. É muito rapidinho. E esse aqui é como o professor falou, para os poetas que vamos nos encontrar aqui, e eu vou cobrar, hein, professor? Os poetas. Esses têm um dom sobre mim sobrenatural. Visito as estrelas, aceito o casamento com anéis de Saturno, aprendi a morrer e viver mais de uma vez, e vou ainda muito além. Sem nenhum toque, aroma ou sabor, consigo sentir o gosto das cores, são tantos sabores. Parada, vezes até de olhos fechados, caminho estradas poucos percorridas pelos desatentos. Pasmem, nunca me perco. Num estalar de dedos, aqui estou renovada em esplendor. Lá se foi mais um disco voador. Segredos batido em vitaminas, são aspirinas a minha dor. Sem codinome, mas com asas de beija-flor. Guardadas num cofre, aprendi que são meus pais. Bastou sentir a queda do 5º andar para não deixar que meu filho sofra mais. Tacando fogo na estante, com a bebida escondida, atento à visita que se intriga. Tanto fogo lá fora e minha boca torta dando risada. Só os poetas, só eles sabem o que é isso. Faz graça, nem bota fé em tudo que digo. Vou na deles, sigo, insisto, consigo. Bonito. Muito bonito. Esse aqui é envolvendo vários gênios, deu para vocês perceberem, né? Eu coloquei aqui Renato Russo, coloquei aqui Raul Seixas e coloquei Cazuza para dar essa menção do que é a força da palavra. Ela move pessoas, ela une pessoas, elas são elo. Palavras não é só palavras. Tem pessoas que dizem assim, mas só falam, não agem. Ao contrário, a palavra é o primeiro movimento da ação. Porque sem a palavra não move ninguém. Exatamente, muito bonito. Nossa. Marcão, Valeu a pena. Muito obrigado mais uma vez por você ter trazido uma pessoa da poesia, da pensata, e até na sexta-feira que vem, Marcão. Trago o Cláudio Magalhães na próxima sexta-feira. Menino, só preciso falar, entra lá no meu blog, hein? Desfragmento Papiro Século XXI. Facinho. Ok. É isso aí, Sônia o programa Marques. acabou, a gente fica sempre com aquele gostinho de que quero delícia. mais, é uma pena, acabou. é uma delícia A gente volta mesmo. na segunda-feira e continuem ligados aí na programação da Rádio Cidade das Rosas, um abraço. Eu estou indo lá para Arraiar.
Ok. Da sustentabilidade amanhã. Um abraço, um beijo para todo mundo. Até segunda-feira, gente. Estaremos aqui de novo para você daí, a gente daqui, a gente se entende. Um abraço. Bom final de semana.